Olá pessoal, bem-vindos, bem-vindas. Estamos aqui com Vitamina B na sua 7ª temporada e temos a honra de ter conosco hoje o professor Dr. Yuri Andreas Reblin. Ele é youtuber também, não esqueceu de falar. Isso, mas isso vai vir ainda. Professor Yuri é professor na Faculdade Zeste, tem pesquisado desde muito tempo sobre o universo dos super-heróis e eu conheci o Yuri lá no doutorado, acho que faz bastante parte tempo. Da banca século de passado, século passado. Acho que foi nesse século. Foi ainda nesse? E desde lá o Yuri tem se especializado muito na pesquisa sobre super-heróis, relacionando isso com várias áreas do conhecimento, teologia uma delas. O Yuri também é formado na área de educação à distância, então tem muito conhecimento nessa área. E o mais importante é o criador e mantém o canal Pedra da Eternidade. E sim, quem ainda não conhece, vale a pena conhecer. Então, Yuri, muito bem-vindo. Uma honra te ter aqui hoje desse lado, porque geralmente o Yuri ficava do lado de lá nos filmando e nós queremos justamente te ouvir, aproveitar esse conhecimento relacionado com questões do vitamina B. Certo, mas antes de passar, né, ali a fala com o Yuri, eu tenho que confessar que estou com dor de cotovelo, porque ele é mais tempo amigo do Júlio do que eu. Então eu estou me segurando aqui, né? Porque é anos de amizade ali. Então... Pega o meu. Certo? Mas eu queria apresentar também, tem um amigo meu aqui, que é o Júlio, né? Teólogo, professor das faculdades S, depois tu me apresenta, tá, Júlio? Tá bom. Aí também, né, fundador aí do Centro Beatitude, a gente tá aí na 7ª temporada agora. 7ª temporada, né? 7ª temporada. Do Vitamina B. Agora me apresenta. Sim, é bem importante isso, pessoal, porque senão a gente tem que encerrar aqui. É porque ele só quer apresentar o Yuri, só porque é o amigo dele, ele mais tempo. Tá se correndo de inveja. Peraí, Júlio, pega aqui. Vou guardar minha inveja aqui no bolso aqui, ó. O Yuri, ó. Tá vendo? Tá vendo? Tá aqui se entregando, ó. O Clairton Puntel é psicólogo e professor na ESH, professor na INH e doutorando em psicologia na PUC-RS e coordena aí, nós temos o empreendimento Beatitude que se ampliou e a gente trabalha junto então nesse projeto. Pois então, agora vamos pro fight então. Yuri, se a gente for pensar nessa questão, nessa, a gente pode chamar de dimensão, atmosfera, universo. Universo, metaverso, multiverso. Tá, mas me diz aí, como é que essa temática entrou na tua vida, assim? E, claro, segura, no final dessa temporada ele vai dizer qual é o herói preferido, ou anti-herói também, não sabemos, preferido dele, tá? Eu duvido que mas ele como tenha é que... um só, né? Júlio, não estraga a surpresa, Júlio. Yuri, fala um pouco como é que esse universo te tomou, assim. Na verdade, não sei se ele entrou em mim ou eu entrei nele, né? Já que ele ainda existe antes que eu. Mas acho que desde pequeno, né? Eu lembro assistindo na televisão, isso é uma coisa que eu sempre falo, assistindo na televisão preto e branco, de tubo, aquela que virava os botões, Superman, acho que era Superman 2 com Christopher Reeve lá, lançado na década de 1980, né? E desde lá eu tenho essa relação com a superaventura, né? Guardava o dinheiro do pão, da padaria para comprar gibi na banca, perto de casa, né? Então essas coisas assim. E eu acho que pelo fato de eu sempre me mudar bastante, né? As histórias em quadrinhos acabaram se tornando uma constante assim, na minha vida. E especificamente o gênero da superaventura. E aí, Júlio, como é que é? Tu tem esse papinho de super-herói também? É muito parecido aí. Porque são amigos. O super-herói. Não, porque as da idade. O Yuri é muito mais novo, mas eu vivi esse tempo a televisão. Não sei se muito mais novo, olha esse tipo de cabelo, ó. Mas eu também... Ele pinta, né? Tu pinta. Nada.
Isso aqui é Tudo natural. é pintura, isso aí, o pessoal que não sabe, né? Nada. Mas assistia também em preto e branco. O que tinha, eu nunca fui fã dos gibis. Nunca, eu tinha um primo que até me dava de presente alguns gibis, mas eu nunca me pegou. Assim, o gibi nunca me pegou, mas os filmes de Ultraman, Spectreman, era o que eu mais olhava. O Robô Gigante era um outro que passava. Sim. E nem sabe, né? E hoje, eu já fui até no YouTube procurar, né? É um horror, porque são muito mal feitos, né? Sim. Mas era o que eu olhava. E mais o filme do Superman, sem dúvida nenhuma, eu acho que era uma trilogia, né? Um 3 ou 2. Foi uma tetralogia. Então, pelo menos 2 eu lembro assim muito de ter visto. E foi muito impactante esse filme, realmente muito impactante, me chamou muita atenção. O cartaz dizia assim, você vai acreditar que o homem pode voar. Né? Muito legal. Especificamente, né, homem, ali no caso masculino, né? Depois veio a Supergirl como um spin-off desse filme, em 1984, se não me engano. Então... E como é, Yuri, que tu foi colocando isso? Porque imagino que para muitas pessoas o super-herói é uma coisa mais do lazer, do passatempo, do entretenimento. Como é que veio essa ideia de tu colocar isso como algo de estudar, de pesquisar? Como veio isso? Eu acho que são diferentes elementos assim que acabam se confluindo, né? Porque assim, de um lado, toda essa esfera da cultura do entretenimento, da cultura da mídia, acaba ocupando grande parte de nossa vida, né? A gente é atravessado, além do trabalho e das diferentes relações sociais, a gente é também atravessado pelo entretenimento, pelo lazer, por necessidades de lazer, né? E quando eu entrei na faculdade para estudar teologia, né? Uma das grandes perguntas que eu sempre tinha era como é que a teologia pode ter um cheiro mais contemporâneo, mais contextual, que não seja aquela coisa de livro velho, livro antigo, ou só Bíblia, sabe? No caso de teologia cristã. Mas como é que a gente pode entrar nesse mundo e pensar ele a partir desse mundo, né? Porque eu sempre entendi a teologia, por isso eu acho que todo mundo assim, devia fazer teologia em algum momento, nem que seja só por crescimento pessoal, porque eu acho que a gente consegue acessar um olhar mais crítico sobre o mundo. E é um crítico que não é um crítico fatalista, mas também é um crítico com certo otimismo. Então eu acho que grande parte daquilo que desenvolveu meu senso crítico sobre como olhar a realidade foi o estudo de teologia. E aí, como conciliar isso com aquilo que a gente vive no mundo, né? E como grande parte da minha influência em termos de lazer, em termos de construção de imaginário foi o gênero da superaventura, né? O gênero dos super-heróis, eu pensei assim, não, tem que ter algum elemento. Por que os super-heróis são tão fascinantes? Por que eles levam milhões e milhões de pessoas às salas do cinema? Por que durante o século passado, né, 1940 em diante, teve aquele boom que, por exemplo, o Capitão Marvel, né, o Shazam para as gerações mais novas, chegou a vender 1.300.000 cópias. E hoje em dia os quadrinhos vendem, sei lá, 100.000, 200.000 em média, né? Então o que explica esse fascínio todo? Será que tem algum elemento religioso? Será que tem algum elemento mitológico? Será que os super-heróis conseguem acessar diferentes dimensões da nossa dimensão afetiva? Como é que isso funciona? Né? Então, e o que isso quer dizer em termos do fato dos super-heróis serem um produto industrial? Né? Ou seja, que eles são operados por lógicas de mercado, né? Como é que isso tudo funciona, né? Ou seja, no fundo, a grande pergunta é como olhar essa realidade plural em que a gente vive e como olhar para a construção de sentido dessa realidade que interfere diretamente
na constituição de nossa identidade. Nossa, tem pano pra manga aí, hein, gente? Tem muitos fascinante. assuntos. É fascinante se dar conta disso, né? Dessa relação. Eu já posso semear um pouquinho? Pode, depois eu tenho uma pergunta. Faz a tua, tu é mais velho. Eu queria muito saber o que um psicólogo... Eu sabia que ele ia aprontar! Eu deixei porque eu sabia que ele ia aprontar. Cognitivo comportamental, doutorando. Qual é a tua vivência de super-heróis? Vai lá. E o que tu acha de super-heróis? Freud explica. Ixi. Pois então, já pode falar o meu super-herói favorito? Ainda não. A gente vai deixar pode falar. Pro final. Pode ser. Pra dar tempo de tu escolher o teu. De tu lembrar do teu, né? Que é lá das antigas, né? Spectrum Man, ele vai falar. Pois tá vendo? Isso aí nem era nascido. Eu quase quebrei o braço. Me joguei de cima do negócio. Sério? Eu me joguei pra voar, que nem o Spectrum Man, e destronquei o braço, né? Isso a psicologia explica. Isso, vai lá, psicólogo. Qual é a tua vivência de super-heróis? Na verdade, eu curto só filmes e séries que tenha ou super-herói, magia ou poder. Se não tiver esses 3 elementos, eu nem olho. É baseado em fatos reais, uma coisa meio histórica, assim. Deixo pra minha excelentíssima esposa, Sheilinha, ela gosta das coisas. E fazer olhar, né? Mas, enfim, se eu tiver que escolher, tem que ter um desses elementos. Magia, poder, super-herói, alguma coisa nesse sentido. Minha relação com esse universo aí não começou... Bom, deixa eu ver. Acho que quando eu era pequeno, que não faz muito tempo, né? Comparado com meus colegas aqui. Não faz muito tempo. Eu acho que a gente tinha ali, eu acho que era Power Rangers, que a gente assistia. Power Rangers. Acho que é Power Ranger. Homem-Aranha, aqueles bem retrô. É bem legal, ainda é bem legal olhar aqueles retrô. Da década de 70, tu tá falando? De 90, porque eu nasci em 85. Tu tá falando de desenho animado? Ah, aquele desenho animado do Homem-Aranha era bem bom. Era bem bom, era agitado, né? E tem uns que agora que eu acompanhei um pouco o trajeto do meu bebê, né? O Nicolas, ele tá com 21. Então eu acompanhei um pouco ali, e aí tem uma pegada de Padrinhos Mágicos, tem as Meninas Superpoderosas que eu também acompanhei, e aí já era um pouquinho meio demais pra mim, agitados, muito psicodélico, não tinha uma forma certa, os gráficos, e aí me atrapalhei um pouco ali. Mas voltou para esse universo dos super-heróis, de filmes e séries, né? Inclusive, não só super-heróis, mas tem os anti-heróis e tem um monte de coisa agora junto com isso, que eu também me atrapalho, tenho que cuidar para ver o que eu tô olhando, né? Mas tem agora eu acho que foi o último que lançaram, Deadpool, né? E ele mostra umas características muito humanas, porque antigamente os super-heróis, eles eram sobre-humanos, né? Eles tinham toda uma pegada de superioridade, mesmo eles querendo disfarçar isso no meio da população, eles sempre tinham o momento de uau, eu sou o máximo e mais que todo mundo. E o Deadpool, ele tem uma pegada diferente, ele é muito humano. Ele demonstra as emoções, demonstra as coisas, super espontâneo. Eu acho. Erra, né? O Homem-Aranha já tinha uma pegada parecida, mas bem ele agora, de forma escrachada, mostra isso muito mais, né? E mostra o quanto essas questões, elas estão próximas da gente. Dentro da psico, existe algum... Eu não falo assim uma coisa... Não é uma síndrome do super-herói, mas é uma coisa parecida, assim, onde a gente observa esse traço, né? Onde a pessoa ela acha que consegue dar conta de tudo, de resolver as coisas, e isso desgasta muito, né? Hoje, nas animações de hoje, a gente vê um pouco dessas questões. Por exemplo, gerenciamento de conflito, que a gente viu no Avengers, né? A equipe brigando, a questão do ego ali um pouquinho, né? E antigamente não se via tanto isso. E mostra o quanto essas questões de conflito, de espontaneidade, de vulnerabilidade, fica mais forte nessa pegada agora, nessa geração agora, de filmes e animações, do que antigamente, que mantinha ainda o super-herói nesse status de intocável. Tá respondido, seu Júlio? Muito bem respondido, muito obrigado. E eu realmente acho muito fascinante isso de o super-herói, ou os heróis de antigos e os mais recentes, como um espelho da cultura, assim, como a gente se espelhar
E eu tenho muito essa pergunta também, por que o interesse? Porque o interesse hoje não é mais só das crianças, né? As crianças, às vezes, eu acho que as crianças até são as menos interessadas. Os adultos estão mais interessados. A gente olha os filmes, quem está indo no cinema, assim, eu acho que as crianças vão também, mas no cinema, principalmente, para ver os lançamentos, é um público adulto. E é interessante que o público adulto já vai lá fazendo essas relações com a vida, com hoje, com a psicologia, com o sociológico, o político, o teológico, né? Então, eu acho isso muito legal que o universo dos super-heróis, eles nos dão realmente um espelho. Às vezes é mais fácil a gente se perceber e falar da gente a partir de algo ficcional. E o super-herói é totalmente ficcional, né? Eu acho que um ponto interessante, assim, né, pensando, é que são, assim, várias coisas pipocam na minha cabeça, assim, a partir daquilo que vocês estão destacando. A primeira delas, eu acho que, assim, quando o gênero da superaventura surgiu, lá em 1940, né, arredondando, né, 1938 para ser exato, mas, assim, de lá em diante, 1940 em diante, a grande parte do público leitor era composto por meninos de 12 anos, 12 a 14 anos. E, com o passar do tempo, essas gerações foram crescendo. Uhum. E o gênero da superaventura, a evolução das narrativas, acompanharam também o desenvolvimento da audiência. Hoje, grande parte aficionada dos personagens clássicos, dos super-heróis, assim, digamos assim, norte-americanos, estadunidenses, raiz, é povo da nossa idade, assim. Assim, em grande parte. Tanto é que o quadrinho, hoje, o quadrinho de super-herói, dá para ver que ele tem toda uma estruturação em torno de um capitalismo esteticista. Eles fazem, assim, volumes gourmet, que você paga 100, 200, 300, 400 reais. Ou seja, é para quem tem recursos para isso, né? Então, não é o adolescente que comprava que era barato. Então, o público também foi transformando. Ainda tem jovens, né? Mas, majoritariamente, assim, isso não é uma pesquisa, é minha opinião falando, assim, minha percepção. Grande parte do público leitor é composto por, nessa faixa de 30, 40 anos, de 20 a 40 anos. Esse é o perfil, assim, né? E se vai olhar para o meu canal no YouTube, né, o Pedra da Eternidade, que eu tenho os diagnósticos do Google, do YouTube Analytics, é muito interessante porque o meu público principal das histórias do Capitão Marvel, né, que o meu canal no YouTube é extremamente nichado, assim, para esse super-herói específico, preferido de muitas pessoas, é a faixa etária de 40 a 60 anos. Esse é meu maior público, é mais de 60% da minha audiência. O Clarito vai chegar lá, né? Ele vai chegar bastante tempo. Mas eu não sei se tu pode falar um pouco, Yuri, para nós. Uma coisa que eu venho percebendo, né, e que atrai um público mais adulto, assim, jovem adulto, né, é a complexidade que as histórias e as tramas também vão se evoluindo, né? Antigamente era, eu não posso dizer historinhas bobas, mas é simples, é um conflito ali que chega e resolve, tem o bandido e o vilão e o herói. E hoje em dia se mistura muito isso, e a história é muito complexa. Por exemplo, eu vou chamar aí os Vingadores de novo, né, para falar, que o último filme deles, meu Deus, eu acho que era umas 3 horas, eu não aguentava mais. Só que quando o meu corpo cansava, vinha um estímulo novo, uma trama nova, e começava tudo, o restart de novo ali, começava a empolgação. Como é que tu vê essa evolução também das histórias e das tramas e até dos papéis do personagem, que às vezes fica até meio que duvidoso, né? Tem aí o Batman versus Superman, né? Que, opa, como assim? Quem tá certo, quem tá errado? E aí bota a gente a pensar, né? Antigamente, os desenhos não faziam a gente pensar, a gente só era mero espectador. Hoje a gente tem ali os que defendem um herói, os que defendem outro herói, se posicionam.
como o Júlio falou, né? Não é só assistir, é uma cultura e em cima daquele herói, em cima de toda a história do herói, não só de um filme, mas do contexto todo que vem crescendo esse herói ao longo dos anos. Eu acho assim, são diferentes elementos, mas assim, se a gente vai pegar a historiografia do gênero da superaventura em específico, nós vamos ter as diferentes fases. Lá na década de 1940, 1950, início de 1950, nós temos histórias bastante politizadas até. As histórias do o Superman, as primeiras histórias do Superman, ele assim, sequestrando o prefeito, que não está fazendo as coisas, esse tipo de coisa, sabe? O Capitão Marvel, em específico, tem várias histórias assim bem contextualizadas. Por exemplo, tem uma que eu até fiz um vídeo no meu canal na ocasião, que é baseado na enchente, numa enchente muito grande que aconteceu na década de 50, lá nos Estados Unidos, no Kansas, aquela região toda lá. E ele fez toda uma história, ele ajudando as pessoas na enchente. Né? Então, tu tem histórias contextualizadas, tem histórias que ele ia de cidade em cidade e apresentava o contexto da cidade. O que aconteceu? Com o grande sucesso das histórias em quadrinhos, as pessoas começaram a ficar preocupadas, o que as crianças estão consumindo e como isso está interferindo na construção de identidade, nos gostos e não sei o quê. E aí tinha toda uma pegada também assim em relação à violência, tinha os quadrinhos de terror que estavam crescendo muito. Aí tem as questões relacionadas à sexualidade, né, que veio assim uma onda muito forte de repressão à sexualidade, né, de discurso assim, Batman e Robin, da onde veio a ideia de que Batman e Robin é um casal gay, né? Veio dali, né? Era Verde também tem uma teve processos que aconteceram de discussão dentro do Senado dos Estados Unidos, tinha um senador que estava querendo fazer toda uma campanha contra, aí teve um psiquiatra alemão, radical naturalizado americano ali, Frederick Bertan, que fez toda uma campanha contra os quadrinhos, então teve queima de quadrinhos, aí houve um código de censura dos quadrinhos, de autocensura das editoras, e aí as histórias ficaram mais infantilizadas. Durante 50, 60, aí durante a década de 70, daí veio uma nova fase dos quadrinhos, né, onde teve toda uma campanha contra drogas, né, tipo, Homem-Aranha teve colega que ele ajudou para se livrar de drogas, teve todo um debate sobre isso, né, depois quando veio todo o boom da AIDS, né, relacionado à AIDS, então teve isso também nos quadrinhos, e os quadrinhos foram se transformando assim como o cenário foi se complexificando, né, então a narrativa passou por diferentes fases e também foi se tornando mais complexa para atender as exigências do público hoje, né, ninguém gosta de, até mesmo seriado, filme, série, se tu vê que a estrutura narrativa não é sólida o suficiente, não engaja. Pessoal, nós estamos chegando ao final do nosso primeiro episódio aí dessa temporada e tem mais, nós vamos já aprofundar essas questões aí mais da psicologia, do emocional, do subjetivo, vamos falar mais sobre isso. Então, sigam aí a nossa temporada. Antes de terminar, calma, tem que falar do herói. Tem que falar do herói. Eu pensei que era no final da temporada. Não, fala agora, eu acho. Qual é o teu herói? Por que comigo? Porque eu ainda Pergunta pro teu melhor amigo primeiro. Vai lá, Yuri. Agora quer ganhar pontos comigo, tá vendo? O meu super-herói é engraçado, eu tenho uma trindade. Eu tenho uma trindade. Mas assim, o que faz parte da minha identidade enquanto construção foi o Superman, né? Que eu cresci lendo e tudo mais. Mas o que eu mais gosto, assim, o universo ficcional que eu mais gosto é o universo ficcional de Shazam, que tem aí o Capitão Marvel como herói principal, né? Mas eu gosto muito das super-heroínas, né? Então também. Tem a Mary Marvel, que é a irmã dele na narrativa, e a terceira personagem é a Mulher Maravilha, sem sombra de dúvidas. A minha é bem melhor que a tua. Bom. Eu tenho só uma dupla, um menino e uma menina. Super Gêmeos, ativar. Não,
Mas eu gosto muito do Doutor Estranho. Doutor Muito Estranho. Doutor Estranho. Ele é Marvelete. Tá Esse é vendo? mesmo. Ah, não, mas rola um Batman ali também. Acho legal, porque teoricamente ele não tem superpoder, né? Ele tem inteligência e grana, né? Então isso facilita, tipo o Homem de Ferro também, né? Mas o Homem de Ferro tem uma parada aqui no meio. Mas eu gosto muito da Feiticeira Escarlate. Feiticeira Escarlate. Adoro ela. Também. Da versão cinematográfica, eu imagino. Isso, gibi não é da minha época, não. Ou seja, ele gosta da Elizabeth Olsen. E tipo isso. Mas se a gente for falar, eu não sei se dá pra falar, tem a série, uma série que é a do Robin, só que agora nova, como é que é aquela série, gente? Dos Titãs? Isso aí. Essa série foi Eu bem gosto legal. da Ravena. Sim. A Ravena sim. é pra mim fantástica. Sim, Ravena é interessante. Então tem 3 também, fechou. Júlio, Não, eu não sei se vai ser difícil eu escolher, viu? Porque não, tu tem 1 minuto, tem que encerrar aqui. eu diria também que eu ficaria nos que eu mais consumia, assim, tirando lá o Spectrum Man, que vinha desse universo mais japonês. Black Kamen Rider. Não, acho que Black Superman foi, eu acho que sem dúvida, assim, se eu tivesse que pensar o que mais eu conheço e que Não, é o que tu mais tu gosta. e que eu mais gosto Não também, eu porque acho foi que forçado a viria ficar olhando. o Superman, é o único que tinha problema. Mas Homem-Aranha também, legal. Não, é legal. Homem-Aranha. O Batman nunca me atraiu muito, porque é meio... eu acho que É pra falar dos que tu gosta, não é pra falar dos que tu gosta, não é pra me atacar. Mas o Batman pra mim é bastante conhecido, né? Acho Pra que é a mim, maior assim, foi que franquia. eu tive muito contato É. também. Né? Eu acho que ficaria com esses dois aí, Homem-Aranha e O Superman. É uma então, boa tá. dupla. Então, agora finalizamos, então. Muito bem. Finaliza, quer finalizar? Fernando. Finaliza tu teu amigo. Tá, então, obrigado, pessoal, e até o próximo episódio. É. Abraço.